pessoal! Então vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Processual Civil. Estamos falando sobre a ação, o direito subjetivo de provocar a tutela jurisdicional do Estado. Então nós já vimos na aula passada as teorias sobre o direito de ação, vimos que o que vigora no nosso ordenamento jurídico é a teoria eclética da ação, com algumas situações novas, a visão constitucional. E agora vamos verificar o que acaba sendo adaptado dessa teoria eclética da ação para a nossa nova codificação, para o nosso novo Código de Processo Civil. Então, pessoal, o direito de ação é esse direito autônomo, abstrato, instrumental, conexo a uma solução jurídica concreta. Autônomo porque independe de direito material, independe do direito substantivo. Abstrato porque ele é imaterial, né? Você não consegue corporificar o direito de ação. E instrumental porque reflete o exercício conferido a todo e qualquer jurisdicionado de provocar a tutela jurisdicional. O Poder Judiciário é aquele que, pelo princípio da inércia, fica paradinho, esperando a sua provocação. Diante de uma lesão, de uma ameaça de lesão, você pode e deve provocar o Poder Judiciário, exercendo, então, o seu direito subjetivo de ação. Como características desse direito subjetivo de ação, nós temos a subjetividade, a publicidade, garantia constitucional e instrumentalidade. Então, o direito subjetivo de ação, ele é permeado de subjetividade porque você não consegue materializar esse direito. Ele é um direito imaterial. A noção de direito de ação, ela é uma noção imaterial. Assim como a noção de processo, que nós vimos em algumas aulas anteriores, o processo também é imaterial, é um instrumento pelo qual o Poder Judiciário exerce o ofício jurisdicional. Então, esse conceito de direito de ação, ele vem arraigado de subjetividade. Também é publicidade. Também temos o sentido de direito de ação enquanto um direito público, porque se refere ao Estado juiz. Temos a garantia constitucional, a visão constitucional que permeia a teoria eclética, né, no sentido de que o direito de ação ele é incondicionado, ele é um direito fundamental, ele é um direito previsto na nossa Constituição, então, portanto, deve ser exercido, deve ser analisado, interpretado conforme a Constituição Federal. E tem a prerrogativa da instrumentalidade, ele é instrumental. Assim como o processo é um instrumento de trabalho da jurisdição, o direito subjetivo de ação é um instrumento de exercício do jurisdicionado. É diante daquela lesão, é diante daquela ameaça de lesão que o jurisdicionado lesado exerce esse direito subjetivo, instrumentaliza a provocação ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário, em contrapartida, já que ele proibiu o exercício da autotutela, resolve o seu problema. Nós temos alguns elementos da ação. O direito subjetivo de ação, ele compreende, na verdade, 3 elementos: partes, pedido e causa de pedir. São os elementos identificadores da ação ou simplesmente elementos da ação. Partes. A definição de parte não é a mesma definição de sujeito do processo. Nós vamos falar numa aula inteirinha sobre os sujeitos do processo. Agora, quando a gente fala em parte, a parte ela admite uma ambivalência. É parte tanto aquele que provoca o ofício jurisdicional, no caso o autor, como aquele que responde à provocação do autor, no caso o réu. Então, falar em parte é falar do autor e é falar do réu. Porque a primeira coisa que o Poder Judiciário vai te perguntar quando ele recebe a tua provocação é: quem é você? Ah, eu sou o autor ou eu sou o réu. Então, falar em parte é falar em autor e falar em réu. Autor e réu também são sujeitos do processo, mas a definição de sujeito do processo é uma definição um pouco maior, que admite também o juiz, o escrivão, o perito, enfim, várias outras pessoas que também trabalham nessa relação jurídica. Então, parte, autor, polo ativo, réu, polo passivo.
Vale a gente destacar algumas observações aqui em relação ao litisconsórcio. Litisconsórcio, ela é a pluralidade no polo ativo ou pluralidade no polo passivo, ou ambas as pluralidades, ativa e passivo. Então, nós temos o litisconsórcio ativo, quando há 2 ou mais autores, litisconsórcio passivo, quando há 2 ou mais réus, e litisconsórcio misto, quando há 2 ou mais autores e 2 ou mais réus ao mesmo tempo. Esse litisconsórcio a gente vai estudar oportunamente, ele pode ser um litisconsórcio necessário, obrigatório, ele pode ser um litisconsórcio facultativo, ele pode ser um litisconsórcio unitário, ele pode ser um litisconsórcio multitudinário. Então nós temos várias ramificações desse instituto da pluralidade nos polos ativos e nos polos passivos. E também vale a observação em relação à intervenção de terceiros. As modalidades de intervenção de terceiros, elas foram alteradas pelo Código de Processo Civil. Então, aquelas modalidades que a gente estudava pelo CPC de 73, que eram 5 na verdade, elas foram, 2 delas foram excluídas do rol de intervenções e nós tivemos uma certa adaptação em relação a outros institutos. Então também teremos uma aula específica para falar das intervenções de terceiros, mas já é importante a gente saber que sobre intervenção de terceiros, o nosso Código de Processo Civil, ele mantém o mesmo número de intervenções. Então, nós continuamos com 5 modalidades de intervenção de terceiros, mas os elementos, as espécies, acabaram sendo um pouquinho diferentes das espécies do CPC de 73. Então, o que nós temos hoje em modalidade de intervenção de terceiros? Nós temos a assistência, nós temos a denunciação da lide, nós temos o chamamento ao processo, que são institutos que também foram ventilados pelo CPC de 73, mas não temos mais a intervenção oposição. A oposição, ela virou um procedimento especial no novo CPC e não temos mais a nomeação à autoria. Nomeação à autoria, ela foi eliminada do Código de Processo Civil. A regularização do polo passivo pelo novo CPC, ela é feita dentro do próprio processo. Então, ficamos só com 3 modalidades de intervenção de terceiros? Não, ficamos com essas 3, assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, e o legislador inseriu 2 novas manifestações de terceiros. A figura do amicus curiae, que já era utilizado na prática, mas ainda não estava positivado enquanto uma intervenção de terceiro, e a figura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de forma a afastar a pessoa jurídica para atingir os sócios da pessoa jurídica. Então, o que é importante a gente saber desses 2 grupos, o litisconsórcio e os terceiros intervenientes. O litisconsórcio, ele é, na verdade, está dentro do conceito de parte. Porque quando você tem 2 ou mais autores, os 2 ou mais autores já ingressam com a petição inicial. Então, eles são partes do mesmo jeito, ou são inseridos ao longo do processo. O litisconsórcio, ele recebe o mesmo fenômeno, as mesmas prerrogativas da parte, se ele for do autor, e da parte ré, se ele for do réu. Agora, o terceiro interveniente é aquele que não é parte no processo, e por alguma razão acaba intervindo nessa relação jurídica processual. Então, são institutos derivados das partes que merecem essa contextualização, pelo menos nesse momento, quando estamos falando do direito de ação. Então, o primeiro elemento da ação, parte, autor e réu. Segundo elemento da ação, o pedido. A segunda coisa que o juiz vai perguntar para você, depois que ele perguntou quem é você, ele vai te perguntar o que você quer, qual é o seu pedido. E por isso mesmo o pedido, ele é o objeto da jurisdição. O que você pretende? Qual é o seu pedido? O pedido que nós vamos ver, ele é imediato, correspondente à providência jurisdicional,
o pedido ele é mediato, o objeto, a pretensão de direito material, pedido tem que ser certo, tem que ser determinado. Então temos uma série de especificações do pedido, por isso mesmo que o artigo 319 do Código de Processo Civil, quando retrata os requisitos da petição inicial, ele determina que um dos requisitos obrigatórios é o pedido com as suas especificações. Então, eu tenho que apresentar parte, primeiro elemento da ação, segundo elemento, pedido. Terceiro elemento é a causa de pedir. Terceira coisa que o juiz vai perguntar, depois que ele perguntou quem é você, depois que ele perguntou o que você quer, ele vai perguntar por que você está formulando esse pedido, qual é a razão, qual é o seu fundamento, que é a causa de pedir. A causa de pedir, ela corresponde à fundamentação, aos motivos que te levam a formalizar aquele pedido. Então, ele é o fato jurídico que fundamenta a demanda do autor. Nós temos, na visão do CPC anterior, o CPC de 73, a adoção da teoria da substanciação, que era a teoria que levava em consideração os fatos, o fato jurídico e em relação à fundamentação. E no CPC de 2015, nós temos uma teoria híbrida. Por quê? Lá no inciso 3º do artigo 319, requisitos da petição inicial, nós somos obrigados a colocar os fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Fato, a narrativa fática, o que aconteceu, e fundamento jurídico, qual é a base da onde eu busco a motivação, a razão dessa minha pretensão, a consequência dessa lesão ou dessa ameaça de lesão praticada. Então, a causa de pedir, ela representa esses fatos jurídicos que fundamentam a demanda do autor. Então, esses são os 3 elementos da ação: parte, pedido e causa de pedir. Quem é você, o que você quer e por que você quer. São os 3 elementos da ação. Agora, vamos analisar as condições da ação. Essas condições que nós já vimos dentro lá da teoria eclética da ação. E dentro da teoria eclética da ação, nós identificamos que a teoria cunhada por Liebman de categorizar algumas condições da ação, na verdade, dentro desse contexto de modelo constitucional de processo, ela não deve ser analisada como uma condição para o exercício do direito de ação, porque o direito de ação, ele é um direito fundamental, ele é um direito incondicionado. O que seria mais adequado seria rotulá-la como condições, elementos para regular o exercício do direito subjetivo de ação e não propriamente a ação. Então, na visão tradicional, que foi a visão inclusive adotada pelo CPC de 73, nós temos que condições da ação são legitimidade de parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Então, dentro dessa visão, qual é o fenômeno, quais são os fenômenos aqui orientados? Primeiro, legitimidade de parte. As partes têm que ter legitimidade para tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Se eu sou autora, eu tenho que ter legitimidade, eu tenho que ter sofrido aquela lesão para poder provocar o poder judiciário. Se eu sou ré, eu tenho que ter causado essa lesão para figurar no polo passivo. Então, a legitimidade que passa pelo conceito de capacidade de direito, capacidade de fato, mas principalmente pela pertinência subjetiva com o objeto da demanda. Segundo, o interesse de agir, que é o interesse processual, o interesse de provocar a tutela jurisdicional do Estado, e a possibilidade jurídica do pedido, que significa que o meu pedido teria que ser juridicamente possível, que é aquele pedido ou previsto na legislação, ou pelo menos não vedado pela legislação. A visão contemporânea, dentro ainda da teoria eclética, mas essa teoria eclética analisada sob a ótica da Constituição Federal, sob a ótica do modelo constitucional do processo, sob a ótica de um direito de ação incondicionado,
ela sofre uma certa flexibilização. Na visão contemporânea, nós não temos condições da ação e não são 3 as condições da ação. Na visão contemporânea, nós temos condições para regular o exercício do direito de ação e são apenas 2 essas condições. Quais são elas? Lá no artigo 17 do Código de Processo Civil. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Percebam que não contemplou o artigo 17 a possibilidade jurídica do pedido, contemplou apenas o interesse e a legitimidade. Então vamos saber por que nós temos apenas essas 2 condições para regular o exercício do direito subjetivo de ação. Primeiro vamos falar da legitimidade, primeiro requisito. Nós temos 2 formas de expressão da legitimidade. A legitimidade ad causam, para a causa, e a legitimidade ad processum, para o processo. Sob qual aspecto? A legitimidade ad causam estabelece o quê? A legitimidade estabelece que você, para ter legitimidade, você precisa ter, primeiro, capacidade de direito, que é o que todo mundo tem, a partir do seu nascimento com vida, e ressalvando-se, logicamente, a expectativa de direito do nascituro. Então, nasceu com vida, adquiriu personalidade, tem capacidade de direito. Um segundo momento para se ter configurada a legitimidade. Esse segundo momento é a capacidade de fato ou capacidade de exercício. Você tem capacidade de direito, mas só adquire a capacidade de fato, a capacidade de exercício, o seu poder de gerência dos seus próprios atos a partir do atingimento da maioridade civil. Então, a partir dos seus 18 anos, você tem a capacidade civil plena. Claro que ressalvadas as hipóteses de incapacidade absoluta e incapacidade relativa. Mas a partir do momento que você atingiu a maioridade, tem capacidade civil plena. Você tem capacidade de direito, direitos e obrigações na ordem jurídica civil, e você tem capacidade de fato, a capacidade de exercer esses direitos e obrigações, que até então teriam que ser exercidos sob a representação ou assistência do seu pai, da sua mãe, seu tutor, curador ou quem lhe faça às vezes. Então, atingiu a maioridade, tenho capacidade de direito e tenho capacidade de fato, capacidade de exercício. E o que vem a ser essa legitimidade? Se você tem capacidade de direito, se você tem capacidade de fato, significa que você tem legitimidade para figurar em uma relação jurídica processual. Ou seja, você pode ser autor ou réu de algum processo. Essa é a legitimidade para a relação jurídica processual, legitimidade para o processo. Agora, a legitimidade ad causa, a legitimidade para a causa, ela é um fenômeno um pouquinho mais profundo do que essa legitimidade ad processo. Enquanto a legitimidade ad processo entende que se eu tenho capacidade de direito, tenho capacidade de fato, eu posso ser autora ou posso ser ré em qualquer processo, a legitimidade ad causa, a legitimidade para a causa, determina que você precisa, além da capacidade de direito, além da capacidade de fato, você precisa ter uma pertinência subjetiva com o objeto da demanda. O que é essa pertinência subjetiva com o objeto da demanda? Bom, eu tenho capacidade de direito, eu tenho capacidade de fato, logo posso ser autora ou ré de algum processo, posso responder pelos meus próprios atos ou reclamar pelos atos alheios. Ok. Agora, o que vai caracterizar a legitimidade para aquele processo, para aquela causa específica, é a minha pertinência subjetiva com o objeto da demanda. Como, por exemplo, meu colega compra um aparelho de celular e esse aparelho de celular apresenta um defeito. Eu tenho o mesmo aparelho que o dele, mas o meu não apresenta defeito. Eu tenho legitimidade para ingressar com uma ação contra o fabricante em relação ao meu aparelho que não apresenta defeito? Claro que não.
Eu tenho legitimidade para figurar como autor e ré de qualquer processo porque tenho capacidade de direito e capacidade de fato, capacidade de exercício. Mas eu não tenho pertinência subjetiva. Se o meu aparelho eu comprei e não apresenta nenhum defeito, o que eu vou reclamar? Eu não sou parte legítima. Para ser a parte legítima, para ter essa pertinência subjetiva, você precisa ter sofrido a lesão ou ameaça de lesão. Eu sofri lesão, ameaça de lesão? Não, então não tenho legitimidade. Então a legitimidade ativa do autor, ele deve ter sofrido a lesão para poder reclamar essa lesão para o Poder Judiciário. E a legitimidade passiva, a legitimidade do réu, ele deve ter causado essa lesão para figurar no polo passivo. Então, a legitimidade para o processo é a capacidade de direito e a capacidade de fato. Mas a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva com o objeto da demanda. Além dessa classificação da legitimidade ad causam e legitimidade ad processo, nós temos a classificação entre legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária. A legitimidade ordinária é aquela legitimidade aonde você vai, em nome próprio, provocar um direito próprio. Então, ordinária, em nome próprio, provocar direito próprio. Saio aqui da aula, alguém bate no meu carro. Tento uma composição amigável, não consigo. Afora uma demanda. O carro é meu, eu estava dirigindo, vou em nome próprio provocar em direito próprio, um direito à reparação patrimonial. Agora, a legitimidade extraordinária, ela é uma legitimidade aonde eu vou em nome próprio representar um direito alheio. Muita gente confunde essa legitimidade extraordinária com a legitimidade dos menores e incapazes. Só que essa confusão é totalmente absurda. Por quê? Quando você tem um menor, uma criança de 2 anos que precisa de alimentos do pai, quem pede os alimentos, quem tem direito a esses alimentos? É a criança. Então é ela que pede os alimentos para o pai. Mas essa criança de 2 aninhos, ela tem capacidade de direito? Tem. Mas ela tem capacidade de fato, de exercício? Ela pode sozinha pedir alimentos para o pai? Não. A criança, ela pede alimentos para o pai, ou seja, ela vai em nome próprio pedir um direito próprio, portanto, legitimidade ordinária, mas ela, por ausência da capacidade plena, ela precisa estar representada ou assistida pela mãe ou seu representante legal. Então, os menores e incapazes, eles provocam o Poder Judiciário em nome próprio para requerer um direito próprio, mas em razão da ausência de capacidade plena, precisam estar representados ou assistidos. Então, não é caso de legitimidade extraordinária. O que vem a ser, então, essa legitimidade extraordinária? Se a legitimidade ordinária eu vou em nome próprio requerendo direito próprio, a extraordinária eu vou em nome próprio requerer um direito alheio, é aquela legitimidade excepcional conferida aos partidos políticos, aos sindicatos, quando representam os seus associados, ao Ministério Público. Então, são situações excepcionalíssimas, até por força do que preconiza o artigo 18 do CPC. O artigo 18 estabelece que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Ou seja, ninguém pode praticar a legitimidade extraordinária, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. E o ordenamento jurídico me autoriza, no caso do Ministério Público, no caso dos sindicatos e algumas outras situações. Então, a regra sempre vai ser da legitimidade ordinária. Você sofreu a lesão, você vai, em nome próprio, reclamar um direito próprio. Ah, mas eu não tenho capacidade plena. Não interessa, você vai em nome próprio, reclamar um direito próprio representado ou assistido por alguém. A legitimidade extraordinária é sempre a exceção.
provocar o Poder Judiciário em nome próprio para reclamar um direito alheio é só previsto, autorizado pelo próprio ordenamento jurídico. Muito bem. Vencemos a legitimidade, vamos para a segunda categoria de regularização do exercício do direito de ação, que é o interesse de agir, também chamado de interesse processual. Gente, esse interesse de agir, esse interesse processual, ele guarda uma relação com a necessidade e a utilidade e o proveito da tutela jurisdicional. Em qual sentido? Para responder a esse interesse de agir, esse interesse processual, você deve responder a duas perguntas. Primeira pergunta: há necessidade de provocar a tutela jurisdicional? Se a sua resposta for afirmativa, você já tem uma parte do interesse de agir, do interesse processual. Ou seja, saí daqui da aula, alguém bateu no meu carro. Saí do carro, conversei com a pessoa que bateu no meu carro e já combinamos uma reparação. A minha pretensão está resistida? Não, ele não opôs qualquer resistência à minha pretensão. Ele desceu do carro, falou que estava errado, pediu 1000 desculpas e já disse que vai reparar o prejuízo. Inclusive, numa situação hipotética, já até reparou o prejuízo. Então, o Poder Judiciário me pergunta: há necessidade de eu provocar o Poder Judiciário para obter a reparação que eu já combinei extrajudicialmente? Não. Então, se eu não tenho necessidade de provocar a tutela jurisdicional, já não tenho interesse de agir. Agora, se eu desci do carro, a parte que me causou prejuízo, opôs resistência, não falou que estava errado, inclusive falou que eu estava totalmente errada, e eu tenho boletim de ocorrência, eu tenho testemunhas, há necessidade de eu provocar o Poder Judiciário? Aí sim, diante de uma pretensão resistida, tenho necessidade de provocar o Poder Judiciário. Então, se você tem necessidade na provocação do Poder Judiciário, você já tem meio caminho andado para preencher o interesse de agir. A segunda pergunta que você vai ter que fazer é: estou utilizando o meio adequado? Como assim utilizando o meio adequado? A via adequada. Estou dentro do procedimento comum, que é o adequado, ou estou dentro do procedimento especial? Então, você tem lá uma ação de reintegração de posse e você vai ingressar pelo procedimento comum? Não, a ação de reintegração de posse é um procedimento especial. Então, você aforou a sua demanda, provocou o Poder Judiciário dentro do procedimento, do caminho adequado? Sim. Se as duas respostas forem afirmativas, você tem interesse de agir, você tem interesse processual. Então, vencemos as duas condições que regulam o exercício do direito de ação: legitimidade e interesse processual. Agora, questiona: por que foi excluída a possibilidade jurídica do pedido? Lembram que a possibilidade jurídica do pedido ela era uma condição da ação na visão tradicional? E agora ela não está aqui no artigo 17. O artigo 17 estabelece que para provocar o Poder Judiciário você precisa ter legitimidade e interesse. Não faz uma menção à possibilidade jurídica do pedido. Por quê? Quem criou essas categorias das condições da ação foi Henrico Túlio Liebmann, que criou, dentro da teoria eclética, a legitimidade, o interesse processual e a possibilidade jurídica do pedido. Mas logo após a criação desses institutos, nos seus estudos posteriores, ele mesmo já havia entendido que a possibilidade jurídica do pedido não se referia a uma condição da ação. E por esses estudos de Liebmann e toda a construção doutrinária a respeito do Instituto, verificou-se o seguinte: a parte, quando ela tem um pedido juridicamente possível, ela já está demonstrando o quê? Interesse processual. Alguém bateu no meu carro. O pedido de reparação é um pedido juridicamente possível? Se eu tenho um patrimônio, esse patrimônio foi lesado, aquele que me praticou um prejuízo fica responsável por repará-lo. Então, se o meu pedido é juridicamente possível, eu já estou demonstrando interesse de agir. A possibilidade jurídica do pedido ela já está embutida nesse conceito de interesse de agir, nesse conceito de interesse processual.
processual. Então, falar que um pedido é juridicamente possível é falar que eu tenho interesse processual. Por outro lado, quero algo juridicamente impossível, não posso pedir juridicamente. Então, quero um terreno na Lua, juridicamente impossível. Se eu quero um terreno na Lua, primeira coisa, do interesse de agir, a necessidade? Não. Estou usando o meio adequado? Não, até porque nem existe um meio para você requerer um terreno na Lua. Então, quando o teu pedido já é juridicamente impossível, já esbarra na categoria do interesse de agir, do interesse processual. E ao lado dessa vinculação da possibilidade jurídica do pedido ao interesse, nós temos o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, mesmo que eu queira um terreno na Lua, o que é juridicamente impossível, poderíamos falar de outras situações, mas colocamos uma situação bem esdrúxula para você lembrar. Mesmo que eu queira um terreno na Lua, se eu tenho essa pretensão, eu posso exercer o meu direito subjetivo de ação? Posso. Se o juiz vai me conceder, é claro que não vai conceder, mas se o juiz vai ou não vai me conceder, é outra situação. Mas pelo princípio da inafastabilidade, qualquer coisa, por mais esdrúxula que seja, eu posso, pelo exercício do direito subjetivo de ação, provocar a tutela jurisdicional para isso. Então, a possibilidade jurídica do pedido, ela foi excluída das categorias que regulamentam o exercício do direito subjetivo de ação, porque o pedido ser juridicamente possível já está embutido dentro dessa ideia de interesse processual, de interesse de agir. E eu espero você então, pessoal, na nossa próxima aula, quando nós vamos falar sobre a jurisdição. Então já falamos sobre o processo, a ação. Na próxima aula eu espero você para conversar um pouquinho sobre jurisdição dentro do nosso Código de Processo Civil.